Fala comunidade, beleza? Chegamos aí à primeira final individual do calendário individual da VIP e vai ser do Cartola NL. A final vai contar com o Greg, com o Gerson e com o Nicolas. Para quem não conhece o Cartola NL, ele é um torneio onde os próprios participantes decidem em votação quantos serão eliminados na rodada. Quem vota ganha ponto para cada voto, e isso no final faz uma grande diferença, apesar de nessa final não fazer. Todo mundo que tá nessa final chegou bem votandinho. O Nicolas e o Greg 100% de aproveitamento e o Gerson só deixou de votar em uma. Mas afinal, quem é nacional? Pra quem chegou depois de 2012, não tem como conhecer o cara. Ele apareceu do nada na comunidade ainda em 2010. Nunca deu as caras, né? Literalmente a sua cara. Sempre usou o nome de National League e uma foto de raposa. Em 2011 ele cria o Cartola NL com esse mesmo formato, talvez seja um dos poucos que aguentou o mesmo formato tantos anos até o campeonato por equipes mudou. E em 2012 acontece esse sumiço que já foi citado. Muitos dizem que ele era o Triones, mas nunca saberemos. Enfim, como eu disse anteriormente também, temos os três finalistas e foi pedido uma palavrinha para cada para essa final. Então bora lá ouvir cada um deles. Bom, o Nicolas não pôde estar entre a gente por razões profissionais de trabalho, então a gente vai fazer um resuminho aqui rapidão sobre ele. Como vocês podem ver, é um dos multicampeões da VIP entre equipes. Fez parte do Red Devils 2016 e ganhou 4 títulos, coisa que na história da equipe é comum, eles gostam de estourar nessas temporadas assim com muitos títulos entre equipes. Teve uma passagem curta pelo Rockets, ganhou 2 também, e pelo Carneiros ganhando um. E vocês podem ver aí que são equipes com poucos títulos, né? Tirando o Red Devils, mas que ele conseguiu participar do mesmo jeito. Hoje em dia ele faz parte do Red Devils, né? Um dos caras que mantém ali a bucha. Individualmente não é o grande ano para ele, tá em 151 do listão com 186. Então vocês podem ver que os votos salvaram ele algumas vezes nas votações, mas todos os méritos para ele de chegar numa final tão difícil, e esse pode ser o primeiro título individual dele que não tem título. Agora a gente vai ouvir o Greg, que é talvez o membro mais famoso do Malungos. Já foi campeão das extintas Copa do Brasil e Copa de Grupos. O cara é copador, então vem forte pro NL, que é uma Copa ali com pontos corridos. E tem muito título com Malungos, inclusive o tão sonhado e conquistado campeonato por equipes de 2020. E ele falou sobre isso, como o Malungos vai influenciar ou não na final que ele vai disputar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da VIP, que é o Gregory, participante da comunidade aí faz longa data aí. E é uma honra estar nessa final da NL, que é um campeonato tradicional e que tem muito carteleiro bom que participou e ficou pelo meio do caminho. Alguns pela bobeira, eu considero de não votarem durante as rodadas, e outros por eventualmente tiveram uma rodada ruim no meio do caminho ali e acabaram sendo eliminados. Aí tô vendo aqui o questionário. Quanto à final, ter uma rodada de 5 jogos influencia? Para mim influencia bastante. Tava dando uma olhadinha ali nas partidas e eu preferia pessoalmente que tivesse rodada cheia, com mais opções. O que acontece é com 5 jogos, vão ter menos variações de times e a escolha do capitão, que já é primordial em rodadas normais, nessa vai ser mais importante ainda. Tô concentrado, vou manter minha estratégia, que se eu cheguei na final foi porque de alguma forma ela deu certo. Eu vou continuar aí tentando.
buscar esse título para os Malungos, por que não? É individual, mas a equipe toda me apoia nas escolhas, na decisão aí e na coragem, às vezes, de arriscar alguma peça ou outra. Então, eles estão junto comigo nessa. Então, a gente costuma ser uma equipe de contagem fechada, mas com os adventos das novas entradas aí, principalmente do Bruno, do Sérgio, que eram membros que participaram de outras equipes já. Eles misturaram, a gente acabou tendo uma junção da nossa contagem fechada, historicamente, com umas pitadas de experiência deles em outras equipes. Então, eu acredito que não. Eu vou manter ali meu padrão. Eu até prefiro, quando eu vou fazer a primeira escalação, não olhar a contagem dos meus amigos, dos malungos ali, para não influenciar alguma escolha minha. E aí depois a gente vai fazendo as discussões e vai chegando aos pontos comuns. O Akiro Caruso gosta de mostrar bastante estatística, aí eu começo a confrontar com os dados que eu tenho, e aí a gente vai mudando, adaptando. A gente monta a nossa contagem interna ali para ver se está muito deslocado alguém ou não, mas pequenas mudanças mesmo. O que mais vai valer é a importância e a torcida e a coragem de eu arriscar alguma peça que eu ache que pode ter algum diferencial, e no mais manter o padrão das rodadas aí com poucos jogos vai ser bem complicado de escalar, ainda mais que os principais times não vão estar participando da rodada. Valeu, galera. Um abraço para todos aí. E boa sorte pros finalistas aí, os meus parceiros de longa data VIP. Abração. Tá aí o Greg tecendo seus comentários e análises sobre a grande final que teremos. O Malungos sempre importante para quem joga lá. Não para menos, o nome da equipe foi inspirado em amizade e tudo mais. Rod Carvalho pode explicar melhor depois, será um convidado. E agora vamos para ele que também é multicampeão, talvez top 5 nomes que passaram pelo Red Devils, naquele grande Red Devils 2013, como vocês podem ver aí. E ele é o único que pode ser bicampeão desse grande torneio. O Gerson falou também da rodada aí com 5 jogos, como o Greg citou. E citou também se o Royal nessa grande fase aí das últimas rodadas influencia ele nessa final ou não. Era da VIP. Então, a primeira pergunta, o quanto a final ter rodada de 5 jogos influencia? Olha, acho que influencia sim, um pouco, ou até muito, né? Porque, querendo ou não, são 5 jogos a menos, né? Você vai ter que se virar com opções mais escassas, né? Mas é aquilo, né? Não é desculpa. Um bom cartoleiro tem que se virar em situações, vai ter que questão de feeling, né? Porque também é uma rodada que começa no sábado, termina na terça, né? Então, mas é aquilo, né? Os campeonatos estão aí, tanto o brasileiro quanto o da VIP, as rodadas têm que terminar conforme for, né? Se tem rodada na VIP, tem que rolar. Então a gente tem que se virar e acho que é mais um tempero especial, né, para uma final de National League, né, que é muito bacana, né? Já conquistei esse título, já fui finalista algumas vezes ali, sempre entre os 10. Então, cara, é uma liga que eu gosto bastante de jogar. E é isso, né? Eu acho que vai ser meio complicadinho, mas famoso sem desculpa, né? É tentar ver a melhor opção para colocar e, se der certo, correr para o abraço. Segundo, bom momento do Royal tem influenciado em algo em seu momento individual? Acho que uma coisa leva a outra, né? Eu acho que o bom player, né? Ele compõe muito na equipe e uma boa equipe compõe muito no player, né? Porque quando você está jogando por equipe, querendo ou não, você tem já uma visão mais ou menos dos outros players. É meio complicado às vezes aí um X, né? Eu, por exemplo, não vou dizer que fica um receio, né? Quando eu tenho muita convicção eu coloco, né? Mas, por exemplo, uma aposta na rodada passada foi sem o Hulk, né? Tanto pela questão do jogo mais complicado, como pela questão também do valor, né? Que ele poderia causar e diminuir as outras opções, né? Então, talvez ali, se eu tivesse em outra equipe ou jogando sozinho, eu iria com o Hulk, provavelmente, né?
No Real não. Então, tipo, muitas coisas influenciam. Eu acho que o bom cartoleiro, né, acaba conseguindo também até influenciar os outros players a conseguir colocar os jogadores e, consequentemente, se estiver bem, eles vice-versa, né? E também o bom cartoleiro sabe quando que às vezes o momento dele não é 100%, quando que é legal fechar com a equipe e com isso, né, se a equipe vai bem, ele vai bem. Então acho que é um conjunto, né? Então acho que se a equipe tá bem, você tá mal, algum problema tá. Se a equipe tá bem, se você tá bem, a equipe tá mal, também o problema também. Então acho que o grande segredo é você estar bem junto com a equipe, porque assim você leva a equipe, você leva você, quer dizer que você está muito alinhado com as ideias da equipe e também, né, o pessoal está te escutando, você está escutando o pessoal, então isso é muito bacana. Tá aí o Gerson tecendo seus comentários. Foi muito bem, assim como o Gregory. Ambos falam bem demais e isso explica como eles estão aí entre os grandes nomes da VIP desde 2007, 2006, 2008. E particularmente são palavras que doem porque eu já fiz proposta para ambos virem jogar no GG e não rolou, mas quem sabe, né? Vai saber. Bom, é isso. Desejo uma ótima final aí para os três, Nicolas, Greg e Gerson. Que dê tudo certo, seja emocionante. Vocês merecem, é um campeonato muito difícil, já ganhei e nem cheguei perto de ganhar depois para ver como é difícil. E bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fica aí uma homenagem ao Nacional aí no finalzinho do vídeo. Um beijo. I think that resolves this myth that players of that era couldn't play in the modern day football, which is a lot of nonsense. Bobby Charlton in his day would have played in any era. He was a fantastic player.